Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar segredos espirituais que as fazem viver de forma extraordinária? E se eu te dissesse que um dos maiores profetas da história deixou um segredo poderoso antes de desaparecer da terra? Elias não morreu. Ele foi levado aos céus em um carro de fogo. Mas antes disso, ele viveu momentos de milagres, desafios e revelações que poucos realmente entendem. Hoje, vamos desvendar o que Elias sabia e que pode transformar sua vida espiritual. Muitos ignoram os sinais que Deus deixou ao longo da história, mas aqueles que prestam atenção descobrem verdades que os levam a um nível mais profundo de fé. A Bíblia menciona Elias até mesmo no futuro, e há um mistério sobre seu retorno que continua intrigando estudiosos e crentes até hoje. O que esse profeta tem a ver com os últimos tempos? Como seus ensinamentos podem te preparar para algo que ainda está por vir? Se você quer entender o propósito oculto por trás da vida e do arrebatamento de Elias, fique comigo até o final deste vídeo. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no canal. Muitas pessoas assistem aos vídeos, mas não se inscrevem e acabam perdendo conteúdos transformadores. Então, se você acredita que Deus fala por meio da sua palavra e quer receber revelações profundas como esta, inscreva-se agora e ative as notificações. Agora vamos mergulhar na história e nos segredos mais importantes de Elias. Imagine um homem sozinho diante de um rei poderoso, declarando algo que mudaria o destino de uma nação inteira. Elias, guiado por Deus, olhou nos olhos do rei Acabe e anunciou: "Não cairá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra." 1 Reis 17:1. Um profeta desafiando um monarca idólatra num ato de ousadia que parecia loucura. Mas essa não era apenas uma previsão do tempo. Era um golpe direto contra os deuses pagãos que Israel havia escolhido adorar. Baal, o falso deus da fertilidade e da chuva, seria humilhado. Durante 3 anos e meio, o céu se fechou e a terra se tornou um deserto de pó e fome. A seca não foi apenas física, mas também espiritual, um reflexo da distância do povo em relação ao Deus verdadeiro. Com o passar dos meses, rios secaram, plantações morreram e o sofrimento se espalhou. Acabe e Jezabel, em sua teimosia, não se arrependiam. Ao contrário, perseguiam os profetas de Deus, tentando silenciar qualquer voz que os confrontasse. Mas Elias não estava sozinho. Deus o enviou ao ribeiro de Querite, onde foi sustentado. De maneira sobrenatural, corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e ao entardecer. 1 Reis 17:6. Uma cena quase inacreditável. Um homem no deserto, sendo alimentado por aves, enquanto uma nação inteira padecia. Isso nos ensina algo profundo. Deus provê para aqueles que andam em obediência, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas o ribeiro também secou. E aqui está um ponto essencial. Mesmo quando seguimos a vontade de Deus, enfrentamos desafios. Elias foi instruído a se deslocar até Sarepta, onde uma viúva lhe daria sustento. Imagine o paradoxo. Um profeta dependendo da hospitalidade de uma viúva pobre em tempos de crise. Quando ele a encontrou, ela estava prestes a preparar sua última refeição para si e seu filho antes de morrerem de fome. Mas Elias, com uma fé inabalável, declarou: "Não temas, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará." 1 Reis 17, 13 e 14. E assim aconteceu. Durante toda a seca, Deus sustentou Elias, a viúva e seu filho, mostrando que a provisão divina nunca falha para aqueles que confiam. A seca foi um teste não só para Elias, mas para todo Israel. A cada dia sem chuva, o povo era confrontado com sua escolha: permanecer na idolatria ou voltar-se para o Deus verdadeiro. Muitas vezes, nossas próprias vidas passam por tempos de seca,
períodos de escassez e dificuldade, onde somos forçados a refletir sobre quem realmente sustenta nossa existência. Confiamos em recursos humanos ou na provisão divina? Dependemos de sistemas falhos ou da fidelidade de Deus? Elias aprendeu na solitude do deserto e na casa da viúva que Deus cuida daqueles que o seguem, e essa lição se aplica a nós, até hoje. Mas essa história ainda não acabou. Se Elias já havia desafiado Acabe e enfrentado uma nação rebelde, o que viria a seguir seria ainda mais dramático. Um confronto direto entre o Deus vivo e os falsos deuses no Monte Carmelo. Seria o momento de provar, de uma vez por todas, quem tem o verdadeiro poder sobre céus e terra. A seca assolava Israel. E enquanto o povo sofria as consequências da idolatria, Deus continuava a demonstrar seu poder por meio de Elias. Em Sarepta, o profeta já havia testemunhado a provisão divina na multiplicação da farinha e do azeite, mas um evento ainda mais impressionante estava prestes a acontecer. O filho da viúva, o mesmo que havia sido salvo da fome pela intervenção de Elias, adoeceu e morreu. 1 Reis 17:17. Imagine o desespero daquela mãe, que havia confiado no profeta e agora via seu filho sem vida. Para ela, parecia que Deus havia retirado o presente que havia dado. Mas Elias não aceitou a morte como a palavra final. Ele levou o menino para o quarto, estendeu-se sobre ele 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. 1 Reis 17:21. E Deus ouviu. O menino voltou à vida e a viúva, antes cheia de dúvidas, agora proclamava com convicção: agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17:24. Esse milagre revelou algo profundo. Deus não é apenas um provedor de necessidades físicas, mas também tem poder sobre a própria vida. Muitas vezes, passamos por situações em que tudo parece perdido, onde a esperança morre diante de nós. Elias nos ensina que, nesses momentos, devemos nos voltar para Deus com fé ousada, orando com fervor e confiança. Não foi um simples pedido tímido, foi uma súplica intensa, cheia de clamor. E esse tipo de fé move o coração de Deus. Quando enfrentamos impossibilidades, somos desafiados a crer que Ele ainda tem a última palavra. Mas os milagres não pararam por aí. No auge da seca, Acabe buscava Elias por toda parte, enquanto o profeta permanecia escondido, aguardando a ordem de Deus. Quando o tempo certo chegou, Elias apareceu e desafiou o rei. Mas antes do grande confronto no Monte Carmelo, outro sinal do poder divino aconteceu. No meio da seca, Elias encontrou Obadias, um servo fiel a Deus, que havia escondido 100 profetas em cavernas para protegê-los da fúria de Jezabel. O encontro não foi coincidência, foi providência divina. Isso nos lembra que, mesmo nos tempos mais difíceis, Deus sempre preserva um remanescente fiel, pessoas que continuam a confiar nele, mesmo quando a maioria se desvia. Cada um desses milagres foi um lembrete de que Deus estava no controle, independentemente da situação ao redor. O sustento sobrenatural pelo corvo, a multiplicação do alimento, a ressurreição do menino e a preservação dos profetas mostravam que Deus não apenas observava Israel de longe, mas estava agindo ativamente na história. E se ele fez isso no passado, continua fazendo hoje. Em tempos de escassez, medo ou desespero, ele ainda provê, ainda renova a vida e ainda guarda os seus. Mas o maior milagre ainda estava por vir. O céu continuava fechado e o povo de Israel ainda estava dividido entre a fé no Deus verdadeiro e a adoração a Baal. Era hora de um desafio definitivo, um confronto que revelaria, de uma vez por todas, quem era o verdadeiro Deus. No monte,
Carmelo, diante de uma multidão e dos profetas de Baal, Elias prepararia o cenário para o fogo do céu descer e provar a autoridade divina. O momento da verdade havia chegado. Durante anos, Israel oscilou entre a adoração ao Deus verdadeiro e os ídolos de Baal e Azerá. Mas Deus não divide sua glória. Elias sabia que era hora de acabar com essa indecisão e convocou um duelo espiritual. Ele se dirigiu ao povo e lançou uma pergunta cortante: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. 1 Reis 18, 21. Mas o povo ficou em silêncio. Essa é uma verdade desconfortável. Muitos preferem a neutralidade, o comodismo da indecisão. Mas diante da luz e das trevas, não há meio termo. O desafio estava lançado. Elias propôs que os profetas de Baal preparassem um sacrifício e clamassem a seu Deus para enviar fogo do céu. Ele faria o mesmo, e o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal começaram sua invocação. Desde a manhã até o meio-dia, gritavam, dançavam, se cortavam com facas, clamavam com desespero, mas nada acontecia. Elias observava e, com uma ousadia quase provocadora, ironizou: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a negócios, ou que esteja dormindo e necessite que o despertem. 1 Reis 18, 27. A cena era trágica e reveladora. Os ídolos são vazios, promessas sem poder, deuses que não respondem. Então, chegou a vez de Elias. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado, usando 12 pedras, representando as tribos de Israel. Em seguida, fez algo inesperado. Mandou derramar água sobre o sacrifício até encharcá-lo completamente. Humanamente falando, aquilo tornava impossível que o fogo pegasse. Mas Elias sabia que o Deus verdadeiro não precisava de facilidades. Ele levantou a voz e orou sem gritos, sem desespero, mas com autoridade. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que a Ti fizeste voltar o seu coração. 1 Reis 18, 37. E então o impossível aconteceu. O céu se rasgou e um fogo ardente caiu sobre o altar, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras, o pó e até a água ao redor. Foi uma resposta avassaladora. O povo, que antes hesitava, agora caía de rosto em terra e clamava: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Em um instante, todas as dúvidas foram dissipadas. O Deus de Elias não era um conceito abstrato, mas um Deus vivo, presente e poderoso. A vitória, no entanto, não foi apenas espiritual, mas também prática. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem executados, eliminando a influência do engano sobre Israel. E então, ele orou novamente, mas desta vez não clamou por fogo, e sim por chuva. Depois de anos de seca, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, colocou o rosto entre os joelhos e persistiu em oração. 6 vezes seu servo voltou dizendo que nada havia no céu. Mas na 7ª vez, surgiu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era o sinal. Pouco tempo depois, o céu escureceu e a chuva caiu torrencialmente, trazendo fim ao castigo que assolava a terra. Esse episódio no Monte Carmelo é um dos momentos mais marcantes da Bíblia, pois nos ensina sobre a autoridade de Deus, a necessidade de uma decisão firme na fé e o poder da oração perseverante. Elias não apenas demonstrou que Deus responde com sinais e maravilhas, mas também revelou que ele age no tempo certo. No entanto, mesmo após essa grandiosa vitória, algo inesperado aconteceria. Elias, o profeta destemido, cairia em um profundo estado de angústia e solidão. O fogo havia descido do céu.
o povo de Israel proclamava: o Senhor é Deus. A seca havia terminado e a chuva voltara à terra. Aos olhos de todos, Elias havia experimentado uma vitória inquestionável. Mas, ironicamente, logo após esse triunfo, ele enfrentaria um de seus momentos mais sombrios. Jezabel, a rainha impiedosa, ficou furiosa ao saber do que aconteceu no Monte Carmelo. Em vez de se arrepender, jurou vingança. Enviou um recado direto a Elias: que os deuses me façam o que bem quiserem, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a tua vida o mesmo que fizeste com os profetas de Baal. 1 Reis 19:2. Elias, que havia desafiado um rei, zombado dos falsos profetas e clamado por fogo do céu, sentiu medo. Medo real, avassalador. Ele fugiu, saiu de Israel e foi para o deserto sozinho, exausto e desesperado. Ali, debaixo de um zimbro, o homem que invocou os céus agora só queria uma coisa: morrer. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Essa é uma cena profundamente humana. Elias não era um super-herói invencível. Ele sentiu o peso da batalha espiritual, do desgaste emocional, da solidão. Quantos não se sentem assim depois de lutar tanto? Depois de enfrentar desafios, conquistar vitórias, mas em seguida serem dominados pelo cansaço e pela dúvida? Deus, no entanto, não o repreendeu. Ele não o chamou de fraco ou de pouca fé. Em vez disso, enviou um anjo que tocou em Elias e disse: levanta-te e come. 1 Reis 19:5. Diante da exaustão do profeta, Deus não deu um sermão, deu comida e descanso. Elias dormiu, comeu e depois dormiu novamente. Só então, fortalecido, Deus lhe deu uma nova missão. Isso nos ensina algo essencial. Há momentos em que a maior necessidade não é uma palavra de repreensão, mas sim um tempo de renovação. Deus entende nossas fraquezas e cuida de nós mesmo quando nos sentimos derrotados. Após recuperar forças, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ali, ele entrou em uma caverna e Deus lhe fez uma pergunta direta: que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. O profeta desabafou: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, e só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. 1 Reis 19:10. Elias se sentia sozinho, como se fosse o único ainda fiel a Deus. Mas a resposta divina foi inesperada. Primeiro, houve um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois, veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas Deus não estava no fogo. Finalmente, veio um sussurro suave, e ali estava o Senhor. 1 Reis 19:11-12. Essa foi uma lição profunda para Elias e para nós. Deus nem sempre se manifesta de forma espetacular. Muitas vezes, Ele fala no silêncio, no íntimo do coração, na brisa suave que só podemos perceber quando paramos para ouvir. Elias não estava sozinho como pensava. Deus revelou que ainda havia 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal. 1 Reis 19:18. O profeta não era o último fiel. Havia um remanescente. E além disso, Deus já estava preparando Eliseu para continuar sua missão. Elias, fortalecido, se levantou novamente. A jornada não havia acabado, mas o que viria a seguir seria ainda mais extraordinário: seu arrebatamento ao céu em um carro de fogo. Elias havia vivido momentos de intensa fé, milagres extraordinários e desafios esmagadores. Agora, sua missão estava chegando ao fim, mas seu fim não seria como o de qualquer outro homem. Ele não morreria. Deus havia preparado algo único para ele. Enquanto caminhava com Eliseu, seu discípulo e sucessor, Elias sabia que seu tempo estava se esgotando.
A jornada os levou de Gilgal a Betel, depois a Jericó e, por fim, ao Rio Jordão. A cada etapa, Elias sugeria que Eliseu ficasse para trás, mas o jovem profeta insistia: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. 2 Reis 2:2. Eliseu sabia que algo grandioso estava para acontecer. Chegando às margens do Jordão, Elias pegou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, que se abriram, permitindo que os dois atravessassem a seco. Esse milagre era um sinal poderoso. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho e Josué abriu o Jordão, Elias demonstrava que o mesmo Deus que operou no passado ainda estava ativo. Quando chegaram ao outro lado, Elias olhou para Eliseu e fez uma pergunta crucial: pede-me o que queres, que te faça antes que eu seja tomado de ti. 2 Reis 2:9. Eliseu não hesitou. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Esse pedido revelava a ambição espiritual de Eliseu. Ele não queria riqueza, fama ou poder político. Ele queria a presença de Deus em sua vida, o dobro da unção que Elias possuía. Então, aconteceu. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente, apareceu um carro de fogo, com cavalos de fogo, que separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2:11. Eliseu viu tudo e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis 2:12. E então Elias desapareceu. Ele foi levado ao céu sem experimentar a morte, algo que só Enoque havia experimentado antes dele. Gênesis 5:24. A cena é uma das mais misteriosas e impressionantes da Bíblia. Deus honrou Elias de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Seu ministério não terminou com um túmulo, mas com uma ascensão gloriosa. Isso aponta para algo maior. Um dia, segundo a promessa das Escrituras, haverá outro arrebatamento, quando aqueles que pertencem a Cristo serão levados para encontrá-lo nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Elias foi um prenúncio desse evento futuro, mas sua história não acabou ali. Seu manto caiu sobre Eliseu, marcando a continuidade de sua missão. Deus nunca deixa sua obra inacabada. Quando um servo seu parte, outro é levantado para dar continuidade ao trabalho. Elias havia sido levado, mas seu impacto permaneceria. No entanto, um mistério ainda cercava seu destino. A profecia de Malaquias mencionava seu retorno, algo que geraria uma expectativa que atravessaria séculos. Elias não morreu. Ele foi levado aos céus em um carro de fogo, desaparecendo diante dos olhos de Eliseu. Mas sua história não terminou ali. Séculos depois, uma profecia intrigante surgiria. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Essa promessa despertou um mistério que atravessaria gerações. Como Elias retornaria? Seu arrebatamento foi apenas uma pausa em sua missão. E quando ele voltaria? Nos tempos de Jesus, essa profecia ainda era debatida. Muitos judeus aguardavam o retorno literal de Elias, acreditando que ele prepararia o caminho para o Messias. Essa expectativa era tão forte que quando João Batista surgiu pregando arrependimento no deserto, muitos perguntaram: és tu Elias? João 1:21. João negou, mas Jesus fez uma revelação surpreendente. Elias já veio e não o reconheceram. Então, os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Mateus 17:12-13. João não era Elias reencarnado, mas veio no mesmo espírito e poder, preparando o caminho para Cristo. Mas isso significa que a profecia foi totalmente cumprida. Alguns estudiosos acreditam que Elias ainda tem um papel a desempenhar no futuro. No livro do Apocalipse, fala-se sobre duas testemunhas que profetizarão nos últimos dias.
realizando milagres e trazendo juízo sobre a terra. Apocalipse 11, 3, 6. Uma dessas testemunhas é descrita como alguém que tem poder para fechar os céus, impedindo que chova. Exatamente o que Elias fez no passado. Isso levou muitos a crer que ele retornará antes do fim dos tempos, cumprindo literalmente a profecia de Malaquias. Essa expectativa mostra como Elias transcendeu sua própria época. Seu ministério não ficou limitado ao passado, mas continua ecoando no presente e no futuro. Sua história nos ensina que Deus sempre prepara um caminho antes de agir, que Ele levanta profetas para anunciar sua vontade e que sua palavra se cumpre mesmo quando os séculos passam. Mas a história de Elias ainda reserva uma última aparição surpreendente. Anos depois, no topo de um monte, ele surgiria novamente, desta vez ao lado de Moisés, diante do próprio Cristo. Séculos se passaram desde que Elias foi arrebatado em um carro de fogo, mas de repente ele reaparece de uma forma inesperada. Jesus leva 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, até o topo de um alto monte. Ali, algo extraordinário acontece. O rosto de Jesus resplandece como o sol. Suas roupas tornam-se brancas como a luz. E ao seu lado surgem 2 figuras, Moisés e Elias. Mateus 17, 1, 3. Essa cena, conhecida como a Transfiguração, tem um significado profundo. Moisés representava a lei e Elias, os profetas. Ambos estavam ali testemunhando a glória de Cristo, mostrando que ele era o cumprimento de tudo o que veio antes. Elias, que não experimentou a morte, agora se encontrava diante daquele que venceria a morte para sempre. Moisés, que guiou o povo à terra prometida, estava diante daquele que abriria o caminho para a salvação eterna. O impacto foi tão grande que Pedro, atônito, sugeriu construir tendas para Jesus, Moisés e Elias, como se quisesse prolongar aquele momento sagrado. Mas antes que ele pudesse agir, uma nuvem luminosa os envolveu e uma voz vinda do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Mateus 17, 5. Esse era o verdadeiro foco da transfiguração. A confirmação divina de que Jesus era o Filho de Deus, acima de Moisés e Elias, acima da lei e dos profetas. Elias estava ali não apenas como um personagem do passado, mas como uma figura ativa no plano divino. Sua aparição provava que seu ministério não havia sido esquecido e que seu impacto ia muito além de sua geração. Mas havia algo mais. Ele aparecera ao lado de Moisés, um homem que morreu e foi sepultado, enquanto ele próprio nunca passou pela morte. Isso apontava para 2 formas, pelas quais os fiéis encontrarão Cristo no fim dos tempos. Alguns ressuscitarão dos mortos, como Moisés, e outros serão arrebatados vivos, como Elias, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Após essa visão gloriosa, tudo voltou ao normal. Jesus e os discípulos desceram do monte, mas os 3 que testemunharam a transfiguração nunca mais seriam os mesmos. Eles haviam visto Elias e Moisés conversando com Jesus, e mais do que isso, haviam presenciado uma revelação do reino celestial. A história de Elias termina aqui, mas seu legado continua vivo. Ele foi um profeta que desafiou reis, realizou milagres, enfrentou crises e foi levado aos céus sem ver a morte. Sua vida aponta para verdades espirituais profundas, desde a fidelidade de Deus até o cumprimento final do plano divino. Agora que você descobriu os mistérios por trás da vida de Elias, me diga, qual parte dessa história mais te impactou? Foi a coragem de desafiar um rei? Os milagres que mostraram a provisão divina? Ou o arrebatamento em um carro de fogo? Deixe seu comentário, pois quero saber sua opinião.
Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para a sua fé, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder conteúdos como este. E antes de sair, eu te recomendo assistir a este outro vídeo que vai aparecer na tela agora, onde revelamos outro segredo bíblico que pode mudar sua vida espiritual. Que Deus te abençoe e até a próxima.